Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quero meditar aqui em Êxodo, capítulo de número 15. Êxodo, capítulo de número 15. O cântico de Moisés, o cântico de Moisés. O Sharit Hayam, ou a canção do mar. Esse cântico é conhecido também como o cântico da redenção. Se você for estudar bem esse cântico de Moisés, você vai ver que Moisés viu o dia desse Messias. É maravilhoso, é um cântico profético. Nós vemos que na travessia do mar, naquela travessia, ela foi uma travessia de aproximadamente de 18 a 20 quilômetros, segundo os historiadores. A travessia do Mar Vermelho, ou Mar de Yusuf, de juncos, o mar conhecido como Mar Vermelho, essa travessia foi uma travessia coletiva. Todos sabem que foi uma travessia coletiva, mas a experiência foi individual. Nós, como povo de Deus, como igreja, estamos numa coletividade, fazendo a obra, exercitando a nossa fé, mas quando nós exercitamos a fé, nós temos uma experiência individual, única com o Senhor. E essa travessia aqui, esse cântico da vitória, esse cântico da redenção, é uma coisa linda, maravilhosa. Então, eu quero ler aqui Êxodo capítulo 15 e o versículo de número 5, 7 e 10. E vamos discorrer aqui algumas coisas aqui, porque é lindo. Nós vemos que quando o povo de Israel atravessa, chega do outro lado, nós vemos que o exército de Faraó, eles também encabeçam ali, Israel já estava do outro lado, e eles entram pelo mesmo caminho, pelo mesmo livramento que o Senhor tinha dado ao povo, mas para eles não viram como um livramento, Eles viram que eles também poderiam chegar do outro lado. E sendo assim, quando Moisés está seguro do outro lado com o seu povo, Moisés então olha para o mar, e quando Moisés ele toca no mar, quando Moisés ele diz para que o povo continuasse se alegrando ali na presença do Eterno, o mar então começa a se fechar. O mar se fecha e o povo de Israel estava do outro lado vendo seus inimigos morrerem. O versículo de número 3 diz o seguinte, Êxodo 15, versículo 3: O Senhor é o homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e seu exército, e seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Interessante que no versículo 5 a seguir tem aqui muitos detalhes. Por exemplo, o versículo 5: Os vagalhões os cobriram, o abismo, desceram as profundezas como pedra. Aqui diz que é como pedra. O versículo número 6: Israel viu os seus inimigos morrerem.
O versículo 6: a tua destra, Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na profundeza da tua excelência, derribas o que se levantam contra ti. Envias teu furor que os consome como restolho. Nós lemos aqui pedra e restolho. Mas o versículo número 10 diz o seguinte: sopraste com teu vento e o mar os cobriu e afundaram-se como chumbo. Então nós vemos pedra, restolho, né? Que é a mesma coisa, a tradução traz como palha, e chumbo. Então, segundo os estudiosos, segundo o Rabino Rashi, esses elementos, ele diz que os egípcios, eles se afogaram. Nós vemos aqui essas substâncias, nós vemos aqui alguma substância como pedra, palha, né, que é restolho, e chumbo. Então nós vemos que os egípcios viram a vitória do povo de Deus, enquanto que o povo de Deus viram os egípcios sendo afogados. Mas por que traz essas substâncias segundo eles? Pedra, palha e restolho, chumbo. Esses estudiosos dizem o seguinte, que muitos daqueles soldados tiveram morte muito rápidas. Alguns morreram instantaneamente. E eles dizem que esses soldados que estavam ali a serviço de Faraó, que às vezes nem mesmo concordavam muito com aquilo, mas estavam ali cumprindo ordem, morreram bem mais rápido. Afogaram como pedra, afogaram como chumbo. Mas, porém, existe uma substância aqui que fala que muitos deles morreram como palha ou como restolho. O que isso significa na prática? Quando a pessoa está afogando, ele sofre muito para morrer. Eles dizem que muitos daqueles capitães, inclusive Faraó, muitos daqueles generais, aquelas pessoas que tinham o sangue nos seus olhos, esses demoraram mais a morrer. Pelo fato de que quando ele subia e descia, quando ele se afogava, ele estava vendo, estava presenciando a vitória do povo de Deus lá do outro lado. Então nós vemos que do capítulo 15 e o versículo de número 11 diz o seguinte: o Senhor, ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, e que opera maravilhas? O Senhor continuará operando maravilha no meio do seu povo. Os inimigos do povo de Deus, aonde nós vivemos num país chamado Brasil, os inimigos da igreja, os inimigos do evangelho, os inimigos do povo de Deus, vão presenciar, já estão presenciando uma igreja triunfante, uma igreja vitoriosa, e muitos deles vão perecer como chumbo, muitos deles perecerão como pedra, mas muitos deles perecerão também como palha, ou seja, terá uma morte muito dolorosa, porque eles vão presenciar, mesmo morrendo, mesmo sucumbindo em meio a esse fogo cruzado
de guerra, de tanta oposição que nós temos aí, eles vão ver que o povo de Deus continua marchando triunfante. Fique tranquilo, fique tranquilo. Assim como aconteceu com o povo de Deus, o mar se abriu, mas o mesmo mar também se fechou. E quando tudo se fechar, quando tudo Deus, dentro do tempo de Deus, Ele continuará operando maravilhas em nosso meio. Então, que Deus continue abençoando a vida de cada irmão, de cada irmã. Que Deus abençoe e vos guarde em nome do Senhor Jesus. O versículo de número 18, para nós finalizarmos, diz o seguinte: o Senhor reinará por todo sempre. Aqui nós vemos que nesse cântico Moisés, ele viu o Messias coroado. Oh, glória a Deus. Deus abençoe.